Olá, Amoras, olá, ouvintes. Aqui é o Monitor Rafael falando, e esse é mais um episódio do Atenção à Chamada Amoras. Então, para esse nosso 8º episódio, nós convidamos um conhecido da Turma Amora 2 para realizar uma pequena entrevista com a gente. Ele já esteve algumas semanas atrás reunido com a turma, realizando algumas atividades durante a Semana de Línguas e se dispôs a fazer essa entrevista aqui para o nosso podcast, tá? Então, sem mais delongas, eu quero cumprimentar o nosso convidado, Thiago. Tudo bem, Thiago? Olá. Oi, tudo bem? Feliz de ver vocês de novo, assim, de estar aqui de alguma maneira me comunicando com vocês novamente. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço por ter aceitado, tá? Então, eu gostaria só, antes da gente começar a entrevista, que tu se apresentasse e falasse rapidinho de ti, só para quem ainda não te conheceu, não teve a oportunidade de te escutar na Semana de Línguas do CAP, tá? Então, eu sou o Thiago, eu sou publicitário e designer e tenho um trabalho artístico no Instagram. Eu fui bater um papo com o pessoal da turma umas semanas atrás, né? Foi bem massa. E eu tô aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre o meu trabalho e sobre as minhas percepções sobre arte e a forma como ela lida com os nossos sentimentos e com a cidade. Tá certo, obrigado. Então, vamos partir para as questões que a gente preparou. Então, Thiago, com essa entrevista, a gente tinha a intenção de explorar um pouco mais do que tu já trabalhou na tua entrevista, né? E te apresentar também para quem possa estar nos escutando. E fazer um link já com esse projeto do podcast, em que a gente tem falado sobre temas de memória, monumentos, patrimônios, que tudo tem a ver um pouco com artes. Então, eu vou seguir aqui com a nossa primeira questão, que é, lá na nossa primeira conversa na oficina, tu mencionou uma questão sobre a arte como uma expressão dos teus sentimentos. Tu pode falar um pouquinho mais dessa relação, como que as suas artes e os teus sentimentos também fazem uma relação com a tua visão de sociedade? Então, eu não tenho uma formação acadêmica, profissional, técnica de artes, né? Então eu consigo falar da onde a arte me toca, assim, da forma como ela funciona comigo, né? E aí a percepção que eu tenho é que toda vez que a gente consegue reagir ou sentir alguma coisa que não seja de forma racional, ela é uma forma de arte, assim, né? Quando a gente se expressa, se comunica de uma forma que não é racional. Porque, por exemplo, numa terapia, num projeto para fazer uma melhoria da cidade, a gente usa recursos racionais para poder tentar resolver um problema, né? E com a arte a gente usa os nossos sentimentos, as nossas emoções de uma forma que não é movida pela razão, mas pelo que a gente está sentindo. Então eu vejo muito essa forma da gente lidar tanto com problemas nossos, né, quanto problemas da cidade, transformando esses problemas em manifestações também nossas de sentimentos. Interessante essa tua perspectiva. Então, a nossa segunda questão seria, assim, sobre as tuas artes, né? Em algumas delas, a gente percebe que tem uma mescla de palavras com imagens, sabe? Então, como que tu pensa essa relação entre duas linguagens, como elas se articulam dentro do teu trabalho? Então, eu tenho a sensação, assim, que tanto as palavras quanto as imagens, elas podem gerar coisas na gente, né? Provocar sensações, ideias e tal. E quando a gente junta palavra com imagem, a gente consegue criar uma terceira dimensão, assim, a gente consegue colocar em algum lugar que só as palavras não conseguem. Quando a gente está lendo um livro ali, a gente não consegue ir tanto para um espaço assim, e nem quando a gente está só vendo colagens e desenhos, a gente também não consegue acessar aquela terceira dimensão tão facilmente. Então acho que tem uma junção interessante, seria como se fosse um outro caminho, assim, como se fosse uma nova construção que a gente consegue expandir quando a gente junta texto com imagem, sabe? E aí por isso que eu acabo também trazendo esse recurso, né? E eu vejo sempre como uma troca também entre quem tá vendo, né? Porque a pessoa pode ler de um jeito diferente, cada palavra pode ter tocado de uma maneira diferente das pessoas, né? Tem palavras que tem até aquela coisa do Harry Potter lá, que ele tem que as palavras são a maior fonte de magia e tal, né? Tipo, a mágica da palavra é diferente de cada pessoa, assim, né? Cada pessoa vai sentir de um jeito diferente uma palavra.
Sim. Até que pena que o podcast é curtinho, mas isso aí é uma coisa bem interessante, isso das palavras. Para quem estuda letras, né? Pensando também que a gente está falando da disciplina de língua portuguesa, essa ideia de que as palavras da língua, a linguagem, elas são uma forma de construir a realidade, não a realidade é representada pela linguagem, mas o contrário. É uma perspectiva que existe, assim, que é interessante, que eu acho que tem a ver com isso. E a nossa última questão agora seria sobre esse trabalho que a gente vem fazendo sobre podcast, né? Que os estudantes têm trabalhado com essa questão de representatividade nos monumentos e em espaços públicos. A gente sabe que tem espaços que a gente vive, eles podem ser de grande importância e eles podem nos inspirar a partir desses monumentos, dessas obras de arte, dessas manifestações que são colocados nesses espaços. Daí na oficina tu comentou sobre um coletivo que coloca curativos na cidade de São Paulo, né? A gente queria saber aqui, pensando no poder, na potência da arte, como que tu enxerga os monumentos da cidade, algum tipo de monumento que tu conheça que te desagrade ou que te agrade, que tu veja um significado importante nele, tu pode elaborar um pouquinho sobre isso? Então, né, eu até tinha comentado sobre isso na oficina, né, que esse paradoxo da cultura, assim, a cultura, quando a gente escuta essa palavra, ela traz muitas coisas boas pra gente, né, tipo, de lembrar espaços culturais, de música, de todas as coisas também muito saudáveis e produtivas que a gente vive e constrói. Mas também é importante ir pro conceito cultura, né, que é quando é essa energia que vem das trocas entre todas as pessoas da sociedade e que traz também questões históricas e questões que vêm há bastante tempo permeando a vida das pessoas, né? E aí o que acontece dentro da cultura também tem o racismo, tem a homofobia, tem muita coisa ruim que a gente está brigando todos os dias contra, né? Então, até como tu falou anteriormente ali da questão da palavra como formando realidade, né? Então a cultura também é alimentada pelas nossas palavras, pelas nossas intenções, né? Pelas coisas que são feitas na cidade, né? E aí a minha questão, assim, muito com os monumentos é de que pior do que eles existirem ou não existirem, né? A forma como eles ficam na cidade, ali, pela questão do tempo, né? É a gente não saber por que eles estão ali, né? E não saber quem eles são, né? Então esse desconhecimento faz eles terem um poder ruim, assim, como se eles virassem um totem ruim representando coisas ruins do passado, né? Se a gente sabe que aquele cara em cima do cavalo ali, ele matou um monte de gente, fez mal para muitas coisas, e a gente entende que ele pode ser uma representação do que a gente não quer ser, que a gente passa todos os dias por ele e lembra, isso a sociedade não quer ser, isso que a gente não vai virar, aí ele pode ter algum sentido cultural de continuar ali, né? Ele meio que lembra do que a civilização foi, o que as pessoas faziam no passado, olha como que as pessoas viviam e tal. Ele tem um contexto histórico e não só uma representação que faz ruim para a cidade, assim, que é uma coisa que só mais atrapalha do que ajuda. Então, eu acho que um passo assim, que a ser feito é esse, né, da gente entender tudo que está monumentando a cidade, assim, né, a gente não ficar passivo, né, do que tá do lado de fora. E aí, com o tempo, a gente construindo novas estruturas, né, novas esculturas pela cidade, novas representações, né, que completem o que a gente vive agora, né, que a gente consiga ter essa representatividade, né. E em alguns casos também eu acho que algumas coisas podem ser revistas, né? Não é tudo que é na história e na cultura que merece ser mantido, assim, tem coisas que são absurdas, que daqui a pouco, sei lá, foi um prefeito na época que pensou lá uma ideia lá e colocou uma estátua no meio de uma praça e que não faz sentido nenhum para a sociedade ter não fazia naquela época e não faz agora, e aí pode, sei lá, esse monumento ir para um museu, ir para algum lugar que não vai ser destruído totalmente, mas que talvez ele não deva ocupar o espaço que ocupa hoje, assim, né? Não vai colocar na entrada da cidade uma representação
e é totalmente contra os valores que a cidade tem hoje, assim, né? Então, tipo, eu acho que também pode ser discutido isso também, sabe? Sim, eu acho que entendo pelo que tu disse que tem que ter uma revisão sobre os sentidos por trás desses monumentos, dessas obras que estão expostas, porque senão acaba virando uma celebração e não. Celebração pode ser uma memória, mas não uma memória que a gente possa olhar e ter uma leitura crítica, e sim simplesmente uma celebração de valores que já estão arcaicos, digamos assim. Então, eram só essas 3 perguntas, tá, Thiago? Obrigado pela tua disponibilização para participar aqui do podcast com a gente, tá? Onde que o pessoal pode, talvez, ter acesso às tuas artes? Onde o pessoal pode saber mais sobre o que tu produz? Tu tem alguma rede social, alguma coisa assim, para passar pra gente? Então, eu tô no Instagram, né, com Padilha TH, @Padilha TH, só que como eu tô terminando o meu mestrado, às vezes eu tô ficando com a conta desativada lá pra eu não ter que extrair muito, mas a ideia é que sempre esteja online, assim, sempre esteja funcionando, não é o meu objetivo deixar a conta desativada, mas se alguém quiser procurar depois lá é Padilha TH, e aí no Instagram e tem as artes lá que eu faço e tal, e vai ser um prazer também trocar ideia, quem quiser conversar lá também, mandar mensagem, a gente conversa. Tá certo, obrigado então, de novo. É isso então, Amoras, obrigado todo mundo que escutar a gente, e até a próxima semana, ou não, porque eu acho que alguns podem ter notado que faltou um episódio, questões de fim de ano, mas a gente pretende continuar com o podcast, tá? É isso então, tchau, gente.